Ok, vestibulando, estamos aqui de volta com os nossos aulões de véspera, né? Estamos vendo aqui a parte de física comigo, o professor Luiz Carlos. Amanhã você vai fazer aí as provas de física, de química, matemática, né? Já conhecida aí de vocês, vestibulando. E também teremos amanhã à noite também as aulas de véspera aqui, de história, geografia, português, história. Professor Gil está aí, JC na parte de geografia, professor Fred vem aí para o inglês, para o português, ok? Então amanhã, no domingo à noite, você faz sua prova pela manhã, né? De tarde descansa um pouco, revisa em casa, ou vai a alguma aula rápida também, de revisão, mas à noite liga aqui às 20 horas na telinha da TV União para acompanhar os nossos alunos, os alunos do professor Luiz Carlos. Amanhã, lógico, você vai fazer as provas de cálculos, né, de tecnologias, né, pela manhã, e amanhã à noite e domingo vocês vão assistir a revisões de história, geografia, português aqui com os professores, ok? Vamos para a nossa questãozinha de física, mais uma questãozinha, acompanha aí na telinha. Com relação aos eclipses, está correta a afirmativa. Com relação aos eclipses, está correta as afirmativas. Está correta a afirmativa, perdão. Fugiu aqui. Primeiro, são fenômenos celestes de desaparecimento total ou parcial de uma estrela, temporariamente por interposição de Sol. Então, essa primeira já está errada, tá? Nós temos a eclipse lunar e a eclipse solar, que é o desaparecimento total ou parcial, né, da Lua ou do Sol, por interposição do Sol ou da Terra. Nós vamos já ver um desenhozinho, mas essa primeira aí está errada, porque ele diz que são fenômenos celestes de desaparecimento total ou parcial de uma estrela. Não, a eclipse é o desaparecimento total ou parcial do Sol, que é uma estrela, pela interposição da Terra, ou da Terra por interposição do Sol. Aqui está dizendo que é uma estrela por outra estrela, que o Sol também é estrela, então está errado, tá? Antes de observar a segunda e a terceira, vamos para uma figura para a gente memorizar, revisar para vocês, ó, para cá, para cá, para cá, comigo, professor Luiz Carlos, para revisar com vocês essa famosa eclipse solar, né? A eclipse da Lua, parcial, total. Vamos olhar como é que isso ocorre. Preste atenção aí na figurinha, aí na telinha, ó. Tá aí a Lua, a Terra e o Sol. Neste caso aqui, ó, o Sol ilumina a Terra, vocês estão vendo aí, esse lado da Terra está de dia, está sendo iluminado, está claro. Esse outro lado aqui está à noite, né, tá certo? Aqui é à noite, a parte da Terra que não está recebendo o Sol, é à noite, e a Lua está exatamente atrás da Terra. Então, quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, tá certo? Então, a sombra da Terra, ela impede da Lua ser vista, então eu tenho aí a eclipse da Lua, tá certo? Que nesse caso, como a Lua está toda na sombra da Terra, eu tenho um eclipse total da Lua. Se a Lua estivesse um pouco mais acima, só uma parte dela na sombra e a outra aparecendo, eu teria a eclipse parcial da Lua. Então, lembre-se, quando é que ocorre a eclipse lunar? Quando é que ocorre a eclipse da Lua? Quando a Terra está entre o Sol e a Lua, e a sombra da Terra, tá, vai exatamente na Lua, impedindo que o Sol chegue na Lua e que ela possa refletir a luz solar. Lembre-se, deixa eu apagar aqui mais uma vez, para a sua provinha aí de amanhã, tá certo? Que se a Lua estivesse aqui, ó, a luz do Sol bateria na Lua e ela reflete. A Lua, ela não tem luz própria, lembre-se disso, a Lua não tem luz própria, ela simplesmente pega a luz do Sol e reflete. Quando você vê a Lua aqui, ó, quando você vê a Lua, quem está aqui de noite está vendo aqui a Lua, significa que ela está simplesmente refletindo a luz do Sol. Então, a Lua, ela é um corpo iluminado e não luminoso. A Lua é um corpo iluminado pelo Sol. Então, se ela estiver aqui, nós veríamos a Lua, mas como no desenho aqui, a Lua veio aqui para trás, ó, na parte da sombra, então ela está ocorrendo a eclipse da Lua. Então, apagando mais uma vez, lembre-se disso, que a eclipse da Lua ocorre quando a Terra se coloca
entre o Sol e a Lua, tá certo? Aí o Sol ilumina a Terra, está aqui a parte do dia da Terra, e a sombra da Terra escurece lá, a Lua não consegue receber os raios solares, então tem um eclipse lunar. Beleza, vestibulando? Então, lembre-se, a Terra está entre o Sol e a Lua. E quando é que eu tenho um eclipse solar? Olha aí, eclipse solar. Eu coloquei aqui o Sol menor, só para a gente entender, tá? Mas aqui, ó, o Sol e a Terra. O que é que acontece? Quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, parte dos raios solares que vem para a Lua, forma a sombra da Lua lá na Terra. Então, aqui eu vou ter, nesse ponto aqui, eu vou ter uma sombra, então eu vou dizer que neste ponto aqui, quem está nessa parte aqui da Terra, ela não vai ver o Sol, então eu digo que ocorreu um eclipse solar, um eclipse do Sol, porque a Lua ficou entre o Sol e a Terra, e a sombra da Lua vem aqui para a Terra, e aí eu não consigo, nesses pontos, observar o Sol. Lógico, quem está aqui nesse outro canto, ó, nesse X ou nesse Y, continua sendo iluminado, então ele vê o Sol normal. Mas quem está aqui, por exemplo, nesse ponto A, já vê o Sol com mais dificuldade. E quem está aqui nesse ponto B aqui, ó, bem nesse ponto aqui que eu estou riscando, não consegue ver o Sol, está uma sombra forte, então eu tenho aqui nesse ponto B a eclipse total do Sol, porque a Lua, ó, o raio solar sai e a Lua forma a sombra dela, está aqui a Lua, né? Ela forma a sombra dela nesse ponto aqui, então eu tenho um eclipse total do Sol. Aqui, no ponto A, nessa região A, eu tenho um eclipse parcial do Sol, e no ponto X e Y eu estou vendo o Sol normal, a luz do Sol chega, não é atrapalhado pela Lua, então eu vejo o Sol normal, eu não estou vendo a eclipse solar. Então, apagando, mais uma vez aí, para repetir, para vocês, vestibulando, ó, deixa eu pegar aqui, apagando aqui tudo. Ó, quando é que eu tenho a eclipse solar? Quando a Lua fica entre o Sol e a Terra. Aí os raios solares saem e vem a sombra da Lua para aqui, ó. A sombra da Lua está aqui nesse ponto 1, ó, como eu botei aqui na setinha, a sombra da Lua. Então, a sombra da Lua impede que quem esteja nessa região aqui não consegue ver o Sol devido à sombra da Lua. Então, existiu aí um eclipse solar. Ok? Lógico que como a Lua é pequena, ela não consegue impedir. Se a Lua fosse enorme, ela impedia da luz do Sol chegar na Terra, e aí a Terra veria o eclipse total do Sol. Ok? Mais uma vez, eu coloquei aí o Sol em tamanho menor, tá certo? Que é a Terra, exatamente para que a gente consiga ver, saindo os raios de luz, para a gente consiga ver. O ponto 1 é eclipse total do Sol. Quem está nessa região 1 não vê o Sol, realmente está aí uma sombra, tá certo? No ponto 2 eu tenho um eclipse parcial do Sol, porque alguns raios do Sol ainda chegam, mas outros não conseguem, a Lua não deixa passar. E na região 3, ninguém vai perceber eclipse solar, por isso que a eclipse solar não vê de todo ponto da Terra, só vê em algumas regiões, exatamente porque a sombra da Lua, ó, está aqui a Lua, a sombra dela é pequena aqui, ó. Como é pequena, só nesse ponto aqui, quem estiver nessa região aqui da Terra, é que vai ver a eclipse total do Sol, ok? Então, apagando mais uma vez, lembre-se disso. Quando é que ocorre a eclipse solar? Quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, e a sombra da Lua aqui na Terra, tá? Impede de quem esteja nessa região veja o Sol, então ocorre um eclipse solar. Quando é que ocorre um eclipse lunar? Quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, e a sombra da Terra, ó, os raios do Sol vêm, bate na Terra, e a sombra da Terra, né, a Lua fica lá na sombra da Terra, você não consegue mais ver a Lua, então eu tenho aí um eclipse que nós chamamos lunar. Beleza? Então, voltando para a questão, vamos ler. Com relação aos eclipses, está correta a afirmativa. Primeiro, são fenômenos celestes de desaparecimento total ou parcial de uma estrela. Falso. Total ou parcial da Lua, por interposição do Sol, ou do Sol por interposição da Lua, como a gente viu. Então, essa primeira está errada. Segunda, quando a Lua está alinhada entre o Sol e a Terra, dá-se a eclipse do Sol, pois a sombra da Lua se projeta na Terra, ocorrendo a ocultação parcial ou total do Sol. Correto. Quando a Lua está alinhada entre o Sol e a Terra, está aqui, ó. Quando a Lua está alinhada entre o Sol e a Terra, eu tenho a eclipse o quê? Parcial do Sol, que
Quem está aqui nessa região 2 vê só uma parte do Sol, quem está nessa região 1 vê a eclipse total do Sol. Então, a eclipse solar ocorre quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, e a sombra da Lua, ó, vem para cá, formando assim, impedindo que veja o Sol, então é eclipse solar. Correto, então. Outra, o eclipse total da Lua ocorre quando a Terra se interpõe entre o Sol e a Lua. Com esse alinhamento, a sombra da Terra se projeta na Lua, tornando-a sem brilho. Correto, está aqui, ó. Quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, a Terra não deixa o raio solar passar e a Lua fica aqui na sombra da Terra. Então, aqui, a eclipse da Lua, a gente não vê a Lua, porque ela está exatamente na sombra, nessa região aqui, que é a sombra da Terra. Ok, vestibulando? Então, se aparecer amanhã essa parte, vai para cá, para cá, para cá, vocês lembrem-se direitinho. Quando é que ocorre a eclipse do Sol? Quando a Lua fica na frente do Sol e quem está na Terra não consegue ver o Sol direito. Quando é que ocorre a eclipse da Lua? Quando a Terra fica no meio do Sol e da Lua e o Sol ilumina a Terra e a sombra da Terra escurece a Lua. Ok? Então eu tenho a eclipse da Lua. Vamos para mais uma questãozinha, acompanha aí na telinha. As folhas de uma árvore, quando iluminadas pela luz do Sol, mostram-se verde porque, lembre-se, a cor de um corpo, para cá, vestibulando. A cor de um corpo é a cor da luz que ele reflete. Nós sabemos que a luz solar, ela traz todas aquelas ondas eletromagnéticas, né? Aquelas cores que a gente chama, e um corpo verde, ele pega todas aquele espectro. Nós sabemos que o Sol traz todas as cores, as ondas eletromagnéticas, então um corpo é verde porque ele reflete só a onda eletromagnética verde. Tá certo? Ele reflete só a cor verde, então ele fica de cor verde, porque a cor de um corpo é exatamente a luz que ele reflete e não a que ele absorve. Então, se um corpo é vermelho, é porque ele pega todas as cores que vêm do Sol e reflete o vermelho. Tá certo? A cor de um corpo que você vê é exatamente a reflexão, tá? E chama-se reflexão difusa. Então, por que um corpo tem uma cor vermelha? Porque ele reflete difusamente a luz vermelha. Então, ele recebe todas as luzes e só reflete a vermelha. Então, voltando aí para a questão, ó, acompanhe na telinha. As folhas de uma árvore, quando iluminada pela luz do Sol, mostra-se verde, por quê? Porque reflete, lembre-se dessa palavra, difusamente a luz verde do espectro solar. Se ele fosse vermelho, ele refletia difusamente a luz vermelha. Então, a cor de um corpo é a cor que ele reflete. Não esqueça isso, vai para cá, para cá, para cá. Quem fica mais quente no Sol, uma camisa preta ou uma camisa branca? Se você estiver no Sol com a camisa preta, esquenta mais. Por quê? Porque vem as ondas eletromagnéticas, tá certo? Do Sol, todas as cores. O preto absorve, em sua natureza, absorve todas aquelas cores, não reflete nada. O preto é a ausência da reflexão, é a ausência de cor. Como ele não reflete, ele absorve aquela luz, ela é uma onda eletromagnética, tem energia, tá certo? Então, ele absorve aquela energia, então esquenta, tá certo? Já um carro branco, ou uma camisa branca, esquenta menos porque ele pega todas aquelas luzes solar e reflete elas de volta. Então, o branco reflete tudo. É por isso que uma camisa branca, onde tem uma luz azul, ela vai ficar azul, porque ela é branca porque reflete todas as cores. Se só tem o azul para refletir, ela só vai refletir o azul. Como a cor de um corpo é a cor que ele reflete difusamente, então ele será, a camisa branca que só tem a luz azul, ele ficará com a cor azul. Se você entrar num local com a camisa branca onde tem uma luz vermelha, ele só tem a vermelha para refletir, ele vai pegar o vermelho, o branco reflete tudo, vai refletir o vermelho, ele vai ficar vermelho, tá certo? Então, a cor de um corpo é a luz que ele reflete. Já que você tem um corpo amarelo e entra numa sala que só tem luz azul, ele não reflete o azul, então a camisa amarela não vai refletir o azul, porque ele é amarelo, porque reflete o amarelo. Então o Sol manda todas as cores, ele reflete só o amarelo, você vê uma camisa amarela. Mas se entrar numa sala que só tem luz azul, só vai ter a luz azul, então ela não vai refletir. Se ela não vai refletir, ela vai ficar escura ou preta, ok? Então a cor de um corpo
é dado pela a luz que ele reflete. A prova é tanto que eu estou aqui com a camisa branca porque está vindo todas as luzes e a bata branca está refletindo todas as cores, então eu continuo branco. Minha camisa é verde porque está vindo todas as cores, mas ela só reflete a verde. Mas se eu deixar aqui tudo escuro, ela não vai ter cor para refletir, no escuro você não vê. Você não acha uma camisa, não sabe a cor de uma camisa no escuro, porque ele precisa da luz para bater e refletir. É como a lua, você só vê a lua porque a luz do sol bate nela e volta. Quando a lua está na sombra da Terra, é a eclipse lunar. Você não vê a lua porque a Terra não permite que o raio chegue nela, já que ela se colocou entre o sol e a lua, impedindo que os raios solares iluminem a lua, para a lua refletir. Ok? Como foi a questão passada da eclipse. Beleza? Vai aparecer aí o nosso blog, Vestibulando. Você, se quiser, né, chegar em casa, amanhã após a prova, vai ter nossa revisão aqui, às noites, as revisões de véspera, tá certo? Comigo, o professor Luiz Carlos.